Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossos dias, através de profetas e apóstolos vivos do Senhor. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 45. Eu gostaria que você pudesse imaginar, eu queria que você pudesse imaginar o seguinte, estou me acomodando aqui na cadeira, eu queria que você pudesse imaginar assim, que você é um membro da igreja e que está vivendo no ano de 1831. Você estava em Fayette, você mudou para o Missouri, saiu de Nova York, do estado de Nova York e foi para o estado de Ohio, para residir na cidade de Kirtland. Era janeiro quando você chegou lá, na mesma ocasião em que o profeta Joseph chegou. Tinha um ramo de 100 pessoas. Tinha algumas dificuldades, como alguns irmãos que interpretavam as escrituras de formas erradas, trouxeram os hábitos de suas antigas crenças, como uma que eu acho que é muito peculiar, é aquela dos discípulos, que eles entravam nas casas e usavam as coisas uns dos outros sem pedir, sem nada. Chegava lá e dizia, vou usar esse casaco agora que está frio, pegava e saía. As pessoas ficavam assim. Então eu acho que era uma coisa que dava bastante constrangimento. Também eles encontraram uma outra senhora que começava a ter revelações, senhora Hubble, e ela dizia que recebia revelação para a igreja e para corrigir o profeta. Então essas coisas estavam acontecendo. Uma outra coisa que acontecia é que ali em fevereiro, março, começou a aumentar o número de pessoas chegando, e interessante que de fevereiro até junho, quando chegou em junho, já tinha cerca de 2.000 membros lá, que tinham migrado para aquela região. Nesse meio tempo, os políticos, os religiosos da região, os jornais, receosos daquele fluxo enorme de pessoas que estavam chegando e querendo prevenir todas as pessoas, começaram a publicar muitas coisas falsas nos jornais locais. E coisas falsas, mentirosas, e tudo isso, com o propósito de impedir que as pessoas, seus vizinhos, conhecessem e aceitassem o Evangelho restaurado. E o que aconteceu? Muitos membros chegando ali, olhando aquelas notícias e notícias e notícias de coisas falsas. O profeta Joseph, então, recebeu esta revelação que está em Doutrina e Convênios 45, cujo foi titulada como A Profecia. E vamos aprender um pouco mais sobre isso, então. Então, Doutrina e Convênios, hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao 15. Essa semana, no estudo do Vem e Segue-me, é apenas, o nosso contexto, o nosso tema é Doutrina e Convênios 45. Apenas uma sessão. Então nós vamos estudar hoje 15 versículos, depois mais um pouco na próxima semana e mais um pouco na outra. Desculpe, já falei tudo errado. Acho que estou meio nervoso, irmão. Então nós vamos estudar uma parte hoje, outra que é domingo, outra parte na terça-feira e outra parte na quinta-feira. Tá bom? Então vamos lá. Começando no versículo 1, o Senhor fala assim: Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino. Escutai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem e se movem e têm seu ser. Então o Salvador falando, e ele está dizendo assim: escuta, me escuta. Na conferência de abril de 2020, o presidente
Russell M. Nelson, em uma de suas mensagens, ele falou que, ensinou para nós que quando o Senhor fala escutar, isso é um padrão para que você possa ter sucesso, felicidade e alegrias. Então, escutar ao Senhor é um padrão que te traz sucesso, felicidade e alegria. E o profeta falou que esse termo está dizendo escutar e cumprir. Esse que é o padrão. Escutar e cumprir traz sucesso, felicidade e alegria. Ele também comentou que para escutar é necessário que tenha um esforço consciente e constante para que nós possamos preencher nossa vida com a palavra do Senhor. E ele comentou, o profeta, que nós podemos escutar a voz do Senhor através das Escrituras, mergulhar diariamente nelas, para poder entender, receber a palavra do Senhor. E que isso é tão importante que é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. O profeta ensinou que nos templos nós podemos ouvir a voz do Senhor. E ele nos ensinou que nos templos seremos abençoados de uma maneira que nós não encontraremos em nenhum outro lugar. Ele também nos ensinou que temos que refinar a nossa espiritualidade pessoal para poder ouvir os sussurros do Espírito Santo. Eu peguei uma partezinha de 4 minutos desta mensagem do profeta e eu peço a você que ouça atentamente o profeta vivo dos nossos dias, nos dando orientação. Vamos lá, assiste aí. A primeira palavra que encontramos em Doutrina e Convênios é escutai. Ela significa ouvir com a intenção de obedecer. Escutar significa ouvir o Senhor, ouvir o que o Salvador diz e depois obedecer a seu conselho. Com essas duas palavras, ouve-o, Deus nos mostra o padrão para obtermos sucesso, felicidade e alegria nesta vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, escutá-las e obedecer ao que Ele nos pede. Como discípulos de Jesus Cristo, nosso empenho em ouvi-lo deve ser cada vez mais intencional. É necessário um esforço consciente e constante para preencher nossa vida com suas palavras, seus ensinamentos e suas verdades todos os dias. Não podemos simplesmente confiar nas informações com as quais nos deparamos nas mídias sociais, com bilhões de palavras online e em um mundo saturado de comercialização, em que as iniciativas ruidosas e nefastas do adversário constantemente se infiltram. Para onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor? Podemos abrir as Escrituras. Elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção de nosso Pai. Mergulhar diariamente na Palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nesses dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Também podemos ouvir o Senhor no templo. A casa do Senhor é uma casa de aprendizado. Lá, o Senhor nos ensina à sua própria maneira. Lá, todas as ordenanças ensinam sobre o Salvador. Lá, aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Lá aprendemos a repreender o adversário e a invocar o poder do sacerdócio do Senhor para fortalecer a nós e a nossos entes queridos. Oh, como deveríamos ansiar por buscar refúgio nesse local.
Quando essas restrições temporárias devido à Covid-19 terminarem, por favor, reservem um tempo regularmente para adorar e servir no templo. Cada minuto desse tempo abençoará vocês e sua família de uma maneira que nenhuma outra pode abençoá-los. Reservem tempo para ponderar sobre o que ouvem e sobre o que sentem quando vão ao templo. Peçam ao Senhor que os ensine como abrir os céus para abençoar sua vida e a vida das pessoas a quem amam e servem. Embora não seja possível adorar no templo neste momento, convido-os a participarem mais da história da família, incluindo a pesquisa de história da família e a indexação. Prometo que, ao participarem mais plenamente do trabalho de templo e história da família, vocês vão ampliar e melhorar sua capacidade de ouvi-lo. Também podemos ouvir o Senhor mais claramente quando refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Saber como o Espírito fala a vocês nunca foi tão importante como agora. Na Trindade, o Espírito Santo é o mensageiro. Ele trará à sua mente impressões que o Pai e o Filho desejam que vocês recebam. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a palavra do Senhor. É maravilhoso poder ouvir o profeta de Deus. Que eu e vocês possamos colocar em prática esses ensinamentos do presidente Russell M. Nelson. Que possamos ouvir, escutar o Senhor. Possamos refinar a nossa espiritualidade para poder ouvir os sussurros do Espírito Santo. Mas lembra, como o profeta nos ensinou, exige um esforço consciente e constante. Exige um esforço consciente de nossa parte e constante. Então, o Senhor fala aqui em Doutrina e Convênios 45 para escutar, ouvir. No versículo 3, o Senhor ele diz assim: ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai. O Salvador Jesus Cristo, quando nos apresentarmos diante daquele julgamento e diante de nosso Pai Celestial, Ele será o nosso advogado. Ele que vai estar ali para nos representar. Imagina você chegando nesse julgamento e não ter ninguém para te defender. Que cena horrível, terrível, inimaginável uma coisa dessas. Mas o Salvador se apresentou para ser o nosso advogado, aquele que faria a nossa defesa. Em Romanos 3, 23, diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, quando nós estávamos lá na existência pré-mortal e o grande plano de felicidade nos foi apresentado, foi-nos apresentado que existe a lei da justiça e que nós deveríamos ir à terra, nascer aqui e viver retamente, com total fidelidade, todos os mandamentos que nosso Pai Celestial nos deu. Essa é a lei da justiça. Aceitamos alegremente isso. Nos comprometemos que viveríamos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Mas, aqui na terra, como nós vimos em Romanos 3, 23, todos pecamos. Um mínimo pecado nos torna incapaz de habitar na presença de nosso Pai Celestial, e esta é a lei da justiça. Você pode voltar a viver com o nosso Pai Celestial se viver todos os mandamentos. Lembrando que a única pessoa que assim fez foi Jesus Cristo. Por isso ele é nosso Salvador e nosso advogado diante do Pai. E neste grande conselho, nesse grande julgamento,
quando nos apresentarmos, o Senhor não vai nos defender dizendo, olha, ele tentou. Ele vai nos dizer, realmente eles pecaram. Ele pecou. Já pensou? Mas é exatamente isso que o Salvador vai apresentar. E então ele vai dizer, como está no versículo 13, no versículo 4 e 5. Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Então o Salvador, ele vai apresentar a defesa que ele, o Salvador, deu sua vida preciosa por nós, para pagar o preço impagável que nós não tínhamos condições de pagar. E devido à expiação do Salvador, se nós aceitarmos Jesus Cristo aqui nesta terra e escutarmos, escutar e cumprir suas palavras, nós nos transformaremos como filhos de Deus. É maravilhoso, não é? Mas olha só, no versículo 5, olha o que diz aqui, escutai, novamente, escutai, né? Escuta e obedece. Escutai, ó povo da minha igreja, e vós, élderes, juntos escutai, ouvi minha voz durante o tempo que se chama hoje, e não endureçais o coração. Quando é que eu e você devemos escutar a voz de Deus? Agora, hoje. De que maneira devemos fazer isso? Com um coração quebrantado, não com um coração duro. Isso que nós devemos fazer. Mas olha só quão importante é isso na nossa vida. Quão necessário... Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui antes que alguém pense aí. Claro que o senhor, quando está falando que esse tempo é hoje, ele está se referindo, uma das afirmações, né? Que hoje é o tempo de nos prepararmos para o encontro com Deus, mas hoje não. É o sexto dia, né, da criação da terra. Estamos no sexto dia. Amanhã será quando o Senhor vier e então inaugurará o milênio. Mas também podemos, eu e você, pensar como hoje e agora. Por quê, irmãos? Olhem só o versículo 2. Escutai minha voz. De novo, escuta e obedece. Escutai minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada, e vossa alma não estará salva. O Senhor estava falando aqui da segunda vinda, né? Que nós devíamos nos preparar, que ela estava breve, e para que não chegamos pegos de surpresa. Mas também, e ainda mais hoje, né, em dias de pandemia, quando a morte se tornou uma coisa mais real para todos nós, que possamos pensar, escutai, escuta e obedece minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Imagina se hoje fôssemos chamados para partir desta terra. Nós escutamos ao Senhor, obedecemos seus mandamentos, estamos preparados para encontrar o Senhor. Então, por isso que o Senhor fala tanto nas Escrituras, escuta, ouve minha voz. Aqueles que ouvem no passado, olha o que o Senhor ensinou para nós no versículo 8. Eu vim aos meus e os meus não me receberam. Isso falando do ministério terreno de Jesus Cristo. Mas a todos os que me receberam, dei poder para realizar muitos milagres e para se tornarem os filhos de Deus. Então,
todos aqueles que aceitaram o Salvador como o Filho unigênito do nosso Pai Celestial, o primogênito, o Salvador, o Redentor, nosso advogado diante do Pai, receberam também poder para se tornar filhos de Deus. E por estes a expiação terá efeito para podermos herdar a vida eterna. Lembra, a expiação, ela tem efeito sobre todas as pessoas. Todas as pessoas que nasceram nesta terra irão ressuscitar devido à expiação de Cristo. Mas, para receber exaltação, quem receberá? Aqueles que realmente creram no Salvador Jesus Cristo. Esses receberão a vida eterna. E é o que o Senhor está falando aqui. Uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, Bruce C. Hafen, que posteriormente se tornou membro dos 70, disse: a expiação pode encher o que está vazio, endireitar nossas partes encurvadas e tornar forte aquilo que é fraco. A vitória do Salvador pode compensar não apenas nossos erros propositais, mas também nossos pecados cometidos em ignorância, nossos erros de julgamento e nossas inevitáveis imperfeições. Nosso anseio final é mais do que sermos perdoados. Procuramos tornar-nos santos, investidos com os atributos positivos de Cristo, sendo um com Ele, sendo semelhantes a Ele. A graça divina é a única fonte que pode finalmente cumprir esse anseio, depois de tudo que pudermos fazer. Fim da citação. Isso está no livro The Broken Heart, de 1989, página 20. Irmãos, é maravilhoso saber que Jesus Cristo vive, que Ele é nosso Redentor, nosso advogado diante do Pai, e que Ele intercede por nós. Como fala assim da graça, recebemos de graça, né? Nós fazemos tudo o que podemos e o que não podemos vem através da graça do Salvador Jesus Cristo, que expiou e pagou por nossas faltas, imperfeições, pecados, omissões, procrastinações e tudo que nos impede de voltar à presença de nosso Pai Celestial. Aqui na mortalidade, o Senhor nos deu assim um caminho a seguir, que é seu Evangelho. E ele nos deu também, observe no 9, e assim também mandei ao mundo meu eterno convênio, para ser uma luz para o mundo, para ser um modelo para meu povo. Os convênios, né, o eterno convênio de Deus, né, ou se você prefere falar de um novo e eterno convênio, são todas as ordenanças do Evangelho que nós recebemos do Senhor através dos convênios, convênio do batismo, do sacerdócio, os convênios do templo, enfim. Tudo isso forma o novo e eterno convênio. Nós vamos aprender mais adiante sobre isso. Mas todos esses convênios que fazemos com o nosso Pai Celestial e que nós recebemos através das ordenanças, eles vão formando um padrão, um caminho, um modelo pelo qual conduzir nossa vida aqui na Terra. Como sou grato por termos profetas vivos que receberam toda a autoridade, todo o poder, todas as orientações do Salvador Jesus Cristo para ensinar e transmitir esses convênios até nós. No versículo 11, fala algo assim muito importante, irmãos. Nós estamos falando de escutar e cumprir, escutar e cumprir. Mas no 11 fala assim: portanto, juntos escutai e deixai-me mostrar-vos minha sabedoria. A sabedoria daquele que dizeis ser o Deus de Enoque e de seus irmãos. O Senhor está pedindo, para além de nós escutarmos individualmente a voz do Senhor, como povo, como irmãos, também escutarmos como família. Percebe?
à medida que nós todos, como um povo, escutamos a voz do Senhor, milagres acontecem. Aqui o Senhor fala de Enoque. O povo de Enoque vivia de tal maneira em retidão que o Senhor tirou-os dessa terra. Observe o versículo 12, falando de Enoque e do povo de Enoque, da Sião de Enoque, que foi levada aos céus, que foram apartados da terra e recebidos em mim. Uma cidade reservada até que venha o dia da retidão. O dia da retidão é quando o Senhor vier reinar sobre nós. Observe, irmãos, o que continua dizendo no versículo 12. Dia procurado por todos os homens santos e não encontrado devido às iniquidades e abominações. Homens santos em todas as épocas desta terra almejaram, desejaram poder viver na cidade de Sião, poder viver junto do Salvador Jesus Cristo, poder estar com Ele. No 13. E eles confessaram ser estranhos e peregrinos na terra. Por que estranhos e peregrinos? Porque eles almejavam um local melhor. Eles almejavam um reino melhor. Eles almejavam viver com o Salvador. Mas devido à iniquidade isso não era possível. Mas, olha o que fala no 14. Mas receberam a promessa de que o encontrariam e o veriam na carne. Todos os homens santos. E quando fala homens santos, está se referindo a homens e mulheres. Mulheres santas. Mulheres dignas, mulheres virtuosas, mulheres retas. Homens e mulheres santos. Receberam a promessa de que um dia veriam ao Salvador na carne. E quando o Senhor vier para inaugurar o reino milenar, essas pessoas irão ressuscitar e poderão estar com o Senhor. No 15, para encerrarmos. Portanto, escutai, escuta e obedece, e arrazoarei convosco, e falar-vos-ei, e profetizarei como fiz com os homens em dias passados. Arrazoar é conversar, responder argumentando, dando os argumentos. O Senhor nos promete, então ele diz assim, escuta e eu vou te mostrar os meus argumentos, porque deves ouvir minha voz. Escuta e eu vou mostrar as razões. Lembra do que o presidente Nelson falou? O presidente Russell Nelson, o profeta do Senhor, refinar a nossa habilidade espiritual para ouvir os sussurros do Espírito Santo. Que convite maravilhoso recebemos hoje do Senhor. Irmãos e irmãs, sei que Jesus Cristo vive, sei que Ele nos fala hoje, e eu testifico que podemos ouvir a sua voz, podemos ouvir seus mandamentos, que estão nas Escrituras, nas palavras dos profetas, que estão nas revelações que recebemos quando vamos aos templos, estão nas nossas revelações pessoais que recebemos quando nós refinamos nossa habilidade de ouvir os sussurros do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que bom poder compartilhar verdades tão maravilhosas que trouxeram conforto aos santos em 1831. Essa revelação foi recebida a 7 de março, quando muitos estavam mudando para Kirtland e existia muita difamação da igreja. Mas porque temos um profeta, porque eles tinham naquela época um profeta, foram colocados numa condição de segurança. E no mundo que vivemos hoje, com tantas vozes nos chamando, mesmo das mídias sociais e de todos os outros modismos e dos preconceitos do mundo de hoje, se dermos ouvidos às palavras do profeta de Deus, também estaremos em segurança.
e eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, tchau, irmãs, e gostaria de dar um tchauzinho também para as crianças que com seus pais assistiram esta aula. Um tchauzinho bem carinhoso do vovô Dé. Tchau, tenha uma ótima semana, tenha um ótimo domingo, cuide-se, continua firme, tchau.